Olá, pessoal, bom dia, né, aos que estão aqui presentes no nosso encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão assistir a gravação do nosso encontro. Nós estamos nos reunindo nesse grupo de estudos sobre a obra do Jung, e também, juntamente com essa reunião, nós temos logo em seguida a reunião do grupo de estudos sobre a obra da Von Franz. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a obra do Jung. Estamos trabalhando o segundo capítulo, que na sequência, aqui na numeração, é o capítulo 3 do Natureza da Psique, considerações gerais sobre a natureza, considerações gerais sobre os complexos, né, se não estiver enganado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, subir aqui o vídeo para poder te ver direitinho, ver aqui a tela. Pronto. E aqui a tela errada, pronto. Então, considerações gerais sobre a teoria dos complexos. Já apareceu na tela de vocês? Ou não? Sim, aqui apareceu. Está aparecendo considerações gerais, né, sobre a teoria dos complexos? Não, está aparecendo. Aqui está aparecendo o significado da Constituição. Então, deixa eu interromper aqui para compartilhar aqui novamente. Deixa eu compartilhar a tela errada. Pronto, agora sim, agora perfeito, para a tela correta. Então, gente, né, compartilhei com vocês as questões do nosso roteiro, né, nosso guia de estudos, e agora, então, vamos trabalhar em cima dessas questões. Se tiver algum comentário, alguma observação, vocês podem interromper, podem fazer suas colocações, ok? Quem tiver alguma dúvida depois, quiser colocar no grupo WhatsApp, só mandar mensagem lá no grupo, que a gente vai discutindo, e a gente vai também aprofundando a discussão. Pois vamos lá, então. Então, a primeira questão do nosso roteiro é: que ressalva Jung faz em relação ao objeto da psicologia, né? Então, aqui logo no início do texto, nós vemos ele dizer o seguinte, ó: isto é, seu objeto, a psique, é tão profundamente variado em seus aspectos, tão indefinido e limitado, que as definições dadas a seu respeito são forçosamente difíceis e até mesmo impossíveis de interpretar, ao passo que as definições estabelecidas pelo modo de observação e pelo método que deriva deles são, ou pelo menos deveriam ser, grandezas conhecidas. A pesquisa psicológica parte desses fatores empírica ou arbitrariamente definidos e observa a psique à luz das alterações que se verificam nessas grandezas. O psíquico aparece, por conseguinte, como uma perturbação de um provável modo de proceder exigido pelos respectivos métodos. O princípio deste procedimento é aquele das ciências naturais em geral. Então, assim, olha só como interessante, né? O objeto de estudo da psicologia, a psique, né, é um objeto complicado de ser abordado, de ser estudado, porque ele não pode ser abordado diretamente. Ele vai ser sempre abordado de forma indireta, né? Então, nós podemos observar os fenômenos psíquicos a partir das alterações que ocorrem no campo psíquico, tá? Então, a partir dessas alterações, é que a gente consegue, então, formular teorias, hipóteses sobre o que é o nosso objeto de estudo, que é a psique. Então, a primeira ressalva importante é isso, né? A gente não pode estudar esse objeto de forma direta, apenas de forma indireta, a partir dos sintomas que ocorrem dentro desse campo, que é o campo psíquico. Continuando aqui um pouco mais. É evidente que, nestas circunstâncias, tudo, por assim dizer, depende dos pressupostos metodológicos e forçam amplamente o resultado. É verdade que o objeto próprio da investigação concorre, de certo modo, mas não se comporta como se comportaria um ser autônomo, deixado em sua situação natural e imperturbada. Por isso, já muito se reconheceu, justamente em psicologia experimental e, sobretudo, em psicopatologia, que uma determinada disposição de experiência não é capaz de apreender
imediatamente o processo psíquico, mas que entre este e a experiência se interpõe um certo condicionamento psíquico, que poderíamos chamar de situação da experiência. Esta situação psíquica, em determinados casos, pode comprometer toda a experiência, assimilando não só a disposição experimental, mas até mesmo a intenção que ele deu origem, né? E aí ele coloca um outro problema, né, em relação ao nosso objeto de estudo, que dificulta, né, a abordagem desse objeto, é que o sujeito que vai investigar esse objeto, ele participa e influencia através da sua relação com o próprio objeto, tá? Então, não tem como a gente separar dentro da psicologia de forma completa, inteira, né, o sujeito do objeto a ser investigado. O objeto a ser investigado, ele é estudado a partir da interação entre sujeito e esse objeto, ou seja, o componente subjetivo interfere, está presente, né, participa toda a vida que a gente vai investigar algo do campo psíquico. Então, temos que levar em consideração isso também, né, a condição do sujeito, da experiência, ok? Então, não tem como nós estudarmos de forma isolada o nosso objeto, que é psíquico. Nós sempre vamos estudar esse objeto a partir da interação entre sujeito e objeto, ok? Evaldo, Pois não, só uma sério? pergunta. Pois No não. caso aí, né, o objeto aí trazendo assim para a prática, é o terapeuta e o sujeito, ou seja, o objeto, o paciente, não estou entendendo. No É caso mais da ou menos assim. investigação, sério, né? Então, nós estamos investigando, estamos estudando o psíquico, né? O mundo psíquico, ou em outras palavras, a psique, tá? Então, onde é que eu vou encontrar a psique? Onde é que eu vou encontrar o mundo psíquico? É diferente de eu estudar o mundo físico, tá? Então, o mundo físico, eu vou delimitar esse mundo e vou, de certa forma, construir dentro de um processo metodológico algumas metodologias para que eu possa isolar o melhor possível esse objeto a ser investigado, que é o objeto que está no campo físico. Mas no campo psíquico é mais complicado, porque esse campo psíquico surge dentro de uma relação entre o sujeito e o mundo exterior. Então não tem como eu isolar, eu me afastar, né, desse mundo psíquico. Então eu vou abordar os fenômenos psíquicos, eu vou estudar os fenômenos psíquicos, como por exemplo, né, eu vou pesquisar sobre os sonhos, quero conhecer os sonhos, quero entender o dinamismo dos sonhos, quero entender o mecanismo dos sonhos, eu quero entender como é que os sonhos funcionam, produzindo produzindo um movimento de autorregulação psíquica, né? Não tem como eu ficar distante desse sonho, né? Como se fosse algo apartado de mim, né? Porque eu vou ter que interagir com esse conteúdo psíquico, no caso é o sonho, e esse conteúdo ele surge dentro da minha experiência psíquica. Então, quando eu estudo o objeto psíquico, eu estudo ao mesmo tempo o sujeito. Sujeito e objeto fazem parte, né, do mesmo procedimento, né? Então, deve ser levados em consideração dentro do mesmo procedimento metodológico de investigação, tá? E aí eu vou ter que observar, a partir disso, como que esse estudo me afeta, como que o relato sobre um sonho me afeta, e como que esse relato sobre o sonho afeta aquela pessoa que está narrando o sonho. A partir da observação dessa afetação, é que eu vou poder teorizar sobre o conteúdo psíquico em si, entende? Então, eu nunca vou abordar o conteúdo psíquico de forma direta, eu e o conteúdo psíquico, mas eu vou abordar o conteúdo psíquico de forma indireta. Aquilo que se manifesta no campo psíquico e a minha relação com aquilo que se manifesta no campo psíquico. Então, é aí que ocorre o campo de investigação da psicologia analítica, tá? A relação entre o sujeito da observação e o objeto que está se manifestando dentro de um campo psíquico. Ok, Célio? Ok, eu compreendi. Obrigada, Então, Evaldo. a segunda questão do nosso roteiro, como Jung descobriu a existência dos complexos de tonalidade afetiva. E aqui é um exemplo, né, que tem a ver com a questão que você colocou, Célio.
Então, aqui no parágrafo 196, olha o que é que ele diz, ó. Isto tem se verificado principalmente nas experiências de associação. Ele vai dar um exemplo do que a gente está falando aqui. E nestas ocasiões se descobriu que o objetivo do método, que era determinar a velocidade média das reações e de suas qualidades, era um resultado relativamente secundário, comparando-se com a maneira como o método tem sido perturbado pelo comportamento autônomo da psique, isto é, pela assimilação. Foi então que descobriu os complexos de tonalidade afetiva, que anteriormente eram registrados sempre como falhas de reação. Tá? A descoberta dos complexos e dos fenômenos provocados por eles mostrou claramente a fragilidade das bases em que se apoiava a velha concepção, que remonta a Condillac, segundo a qual era possível pesquisar processos psíquicos isolados. Não há processos psíquicos isolados, como não existem processos vitais isolados. É isso que a gente está falando aqui. Né? Não tem como eu isolar, né, um conteúdo psíquico e estudar só esse conteúdo psíquico. Eu vou ter que estudar esse conteúdo psíquico dentro de uma relação, né, entre o sujeito que está fazendo a experiência e o objeto que está sendo investigado. Então, não há processos psíquicos isolados, como não existem processos vitais isolados. De qualquer maneira, não se conseguiu ainda descobrir um meio de os isolar experimentalmente. Só uma atenção e uma concentração especialmente treinadas conseguem isolar na aparência, ou seja, aparentemente, um processo correspondente à intenção da experiência. Mas temos aqui, de novo, uma situação de experiência que se difere da anteriormente descrita, porque desta vez a consciência assumiu o papel de complexo assimilante, ao passo que, no caso precedente, tratava-se de complexos de inferioridade mais ou menos inconscientes. Tá? Então, voltando aqui para poder a gente entender melhor o que ele está dizendo aqui. Ele está mostrando para a gente como que ele chegou a construir o conceito, né, teórico de complexos de tonalidade afetiva. Tá? Então, ele dava prosseguimento às pesquisas em relação ao teste de associação de palavras. Ele, normalmente, dentro desse teste, mensurava o tempo de resposta do sujeito em relação a algumas palavras estímulos, né? E ele observou que algumas palavras estímulos estavam afetando mais do que outras palavras a reação daquele sujeito, né? Então, ele começou, então, a observar que existe um componente fisiológico afetivo, né? Ou seja, tem uma reação fisiológica influenciada por um afeto, tá? Que estava perturbando a consciência, estava alterando o estado normal, natural de consciência. Então, ele começou, então, a teorizar sobre a existência dos complexos de tonalidade afetiva, em que algumas palavras estímulos carregavam a carga afetiva maior, e essa carga afetiva maior, ela influenciava, de alguma forma, o estado natural de consciência do indivíduo, produzindo algumas reações fisiológicas e afetivas. O indivíduo ficava vermelho, tinha uma sudorese, o indivíduo gaguejava, o indivíduo ficava aparentemente irritado, aparentemente triste, o indivíduo ficava mais pensativo, ou ele ficava sem saber o que dizer, né? Então, essas alterações no estado natural de consciência do indivíduo eram indícios, eram indicadores de que existe algo inconsciente que portava uma carga afetiva muito grande e afetava o estado natural da consciência. E a partir daí ele começou a teorizar sobre o conceito de complexo de tonalidade afetiva. Tá? Então ele chegou a esse conceito de forma indireta, como tudo na psicologia, né? Nós vamos chegar de forma indireta, não de forma direta, tá? Sempre de forma mediada, tem sempre intermediário. Então avançando um pouco mais. Aqui é interessante que ele fala da expressão constelado, né? Do que está constelado. Hoje em dia é bem comum, né? A gente conhece bem o uso dessa expressão assim, né? Ah, fulano constelou um complexo se constelou, né? Então vamos ver aqui o que ele está dizendo aqui.
sobre a constelação, né? Ó, no parágrafo 198. Isto, porém, de modo nenhum nenhum quer dizer que o valor da experiência seja colocado fundamentalmente em questão, mas que é apenas criticamente limitado. No domínio dos processos psicofisiológicos, como, por exemplo, o das percepções sensoriais, prevalece o puro mecanismo reflexo, porque a intenção experimental é manifestamente inofensiva, não se produzindo nenhuma assimilação e, mesmo que se produza, é ínfima, e por isso a experiência não é seriamente perturbada. Diferente é o que se passa no domínio dos processos psíquicos complicados, onde a disposição da experiência não conhece limitações das possibilidades definidas e conhecidas. Aqui, onde estão ausentes as salvaguardas principiadas por uma determinação de fins específicos, emergem, em contrapartida, possibilidades ilimitadas que, às vezes, dão origem, já desde o início, a uma situação de experiência que chamamos constelação. Aí ele vem com o conceito de constelação. Este termo exprime o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico, vou baixar aqui, que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão está constelado indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida. A constelação é um processo automático que ninguém pode deter por própria vontade. Esses conteúdos constelados são determinados complexos que possuem energia específica própria. Quando a experiência em questão é a de associações, os complexos, em geral, influenciam seu curso em alto grau, provocando reações perturbadas, ou provocam, para as dissimular, um determinado modo de reação que se pode notar. Todavia, pelo fato de não mais corresponderem ao sentido da palavra estímulo. Dá um exemplo disso, né? O mal entendido, né? Então, quando, numa conversa, num diálogo, alguém compreende, né, algo que foi dito de forma equivocada, né? Quem compreendeu de forma equivocada foi o ego, né? O ego que entendeu de forma equivocada, mas ele entendeu aquilo de forma equivocada influenciado por um complexo, tá? O complexo também ouviu aquilo que estava sendo dito, colocado, né? E o complexo trouxe para o campo da consciência, trouxe para o ego, né, uma visão diferente, uma interpretação diferente, uma interpretação nova, né? Então, por exemplo, quando alguém escuta um conselho, né, dentro de um diálogo, de uma conversa, esse alguém influenciado por um complexo pode entender que esse conselho é uma crítica negativa, que está colocando aquele indivíduo que recebeu esse conselho, barra crítica negativa, para baixo, né? Por quê? Porque um complexo de inferioridade recebeu aquela informação, ouviu aquela fala, aquele conselho, e interpretou isso como uma crítica destrutiva para poder mostrar os pontos fracos, as falhas, as imperfeições, e desmoralizar aquela pessoa que estava ouvindo aquele conselho, tá? Então, diante disso que chega no campo da consciência, automaticamente o ego é afetado, automaticamente, né? O ego se sente sensibilizado por uma influência desse complexo, né? E ele passa a reagir de pronto como se ele estivesse sendo atacado, ofendido. Aí você constela uma reação de ataque e defesa. Se você está sendo agredido, atacado, você reage de forma defensiva, ou se esquivando, ou fugindo, ou agredindo, né? Então, diante dessa constelação, em que automaticamente o ego se sentiu ofendido, porque o complexo fez com que ele entendesse que aquela crítica era um ataque pessoal contra ele, aquele conselho era um ataque pessoal contra ele perde o controle, ele poderia ficar muito irritado, muito explosivo, e até mesmo partir para uma agressão física, diante da pessoa que estava simplesmente dando um conselho, orientando, tá? Quando passa-se tudo, quando tudo volta ao normal, né? O indivíduo volta a si, porque aquilo que foi constelado não está sendo mais constelado naquele momento, a energia foi dissipada,
no ato agressivo, o indivíduo que agrediu volta a si, ele põe as mãos na cabeça e se pergunta, poxa, o que é que eu fiz? Né? Por que é que eu agi dessa forma? Né? E aí pode ser que, nesse momento, haja uma nova constelação de um complexo de culpa. O indivíduo pode se sentir profundamente culpado por ter perdido o controle e vai agir como alguém que está se sentindo profundamente culpado. Vai implorar perdão, ou vai se castigar, ou vai se punir. Né? Se ele tiver consciência disso, esse complexo não vai ser mais tão autônomo. Nem um complexo de inferioridade, que fez com que ele se sentisse agredido, e a partir disso partisse para a agressão física, nem um complexo de culpa. Se ele tiver consciência desse complexo de culpa, ele não vai ser mais tão influenciado por esse complexo de culpa. Ele vai sentir esse afeto no seu campo consciente, vai trabalhar isso, vai assimilar essa energia afetiva da culpa, essa energia afetiva da inferioridade, né? E vai ter um certo controle sobre as suas atitudes. Ele não vai ser impelido, ele não vai ser tomado pelo complexo, né? Pela constelação do complexo. Mas se o complexo for inconsciente, se o indivíduo não tiver consciência do seu sentimento de inferioridade, e se o indivíduo não tiver consciência também do seu sentimento de culpa inconsciente, ele tenderá a ser tomado por esses dois complexos. Por isso que a psicoterapia é muito importante, tá? Porque a psicoterapia é um processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento você vai tomando consciência dos fatores inconscientes que influenciam a sua vida. Uma vez que você toma consciência desses fatores, você consegue lidar melhor com eles. E eles não vão mais te dominar como antes, né? E quanto mais inconsciente é um fator, é um conteúdo, é um complexo, mais energia, mais força ele tem e mais poder de influência ele tem sobre o complexo do ego, sobre a consciência. E o indivíduo fica à mercê desses fatores inconscientes. Então, por isso que a psicoterapia é importante para a saúde mental, nesse sentido também, porque você aprende a lidar melhor com os seus afetos, né, com suas cargas afetivas, né, com as suas questões não resolvidas, com seus conflitos não resolvidos, né, e você tem a chance, a partir disso, de resolver essas questões, ok? Eu acho que a Célia ou alguém levantou a mão. Valda, só para me interagir aqui, eu estou a pensar, né? Eu Uhum. penso assim, também isso tudo depende do nosso ego, né? Que parte do ego. E aí Sim. o ego tem que ser um ego fortalecido. Uhum. E sabemos que é tão difícil, né? Numa população que temos hoje, em termos de país mesmo, a população, assim, ter essas pessoas que estejam com seus egos fortalecidos. É uma minoria, sabe? Né? Uhum. Eu vejo assim, né, Val? Não sei se eu estou Sim, fugindo do assunto. sim, 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 sério. A violência, né, Val? Que a gente vê violência demais, né? Aqui mesmo onde eu moro, na cidade aqui, é muito violento, sabe? E É. às vezes as violências é pai contra filho, é mãe com os filhos, essas coisas assim. Aí eu fico a pensar, é algo que vem do nosso ego, é o ego mesmo, né, Val, que tem que ser fortalecido, né? O E ego aí é tem que por ser isso trabalhado para que ele possa se ampliar, né? E ele vai se ampliando à medida que ele vai assimilando conteúdos inconscientes. À medida que ele vai tomando consciência do mundo ao seu redor, e aí entra o mundo social, sociocultural, né? Entra a questão sociológica, cultural, né? Mas também ele vai tomando consciência das suas predisposições, dos seus instintos, das suas possibilidades, né? E vai entendendo que ele pode ter, até certo ponto, um controle sobre isso, né? Que ele não é uma marionete, né? Guiada pelo, pelo mundo sociocultural ou guiada pelos processos instintivos, né? Então, ele vai começando a ter um pouco mais, inclusive, de liberdade, de livre-arbítrio. Okay? Então, quanto mais complexo inconsciente o indivíduo tem, menos liberdade ele tem. Quanto menos complexo inconscientes, né, ele tiver, maior vai ser o seu livre-arbítrio. Quanto mais ampla for a sua consciência, mais liberdade ele vai ter. Tá? Então, essa é a relação. Então, é isso, né? Realmente, o que você está falando aí.
Há fatores sociais, há fatores culturais, há fatores familiares, né? Há fatores instintivos, biológicos, que influenciam o nosso comportamento. Se a gente tiver consciência desses fatores, a gente consegue moldar esses fatores, né? E se adaptar melhor a esses fatores. Se a gente não tiver consciência desses fatores em nossas vidas, esses fatores, eles nos conduzem sem que a gente tenha consciência disso. Okay? Olha só uma observação que o Jung faz aqui, Célia. Evaldo, é por isso que a psicoterapia, né, esse processo, ele é muito delicado, né? O indivíduo entra no processo terapêutico, muitas vezes demora muito que o processo, eles sair daquele processo, porque é muitas coisas para ser trabalhado, né, Evaldo? Eu vejo Sim, assim. sim, sim. É um processo lento, demorado, né? E não é fácil, não é fácil. Olha só o que ele fala aqui no parágrafo 200, ó. Ele faz uma observação bem interessante. Ele diz o seguinte: intencionalmente, até aqui deixei de falar da natureza dos complexos, supondo tacitamente que era conhecido. Como se sabe, a palavra complexo, no seu sentido psicológico, introduziu-se na língua alemã e inglesa correntes. Hoje em dia, todo mundo sabe que as pessoas têm complexos. Mas o que não é bem conhecido, e embora teoricamente seja de maior importância, é que os complexos podem ter-nos, né? Isso é um fator muito importante, né? Se a gente não tem consciência de que nós temos os complexos, esses complexos, eles nos possuem, Sim. ok? A existência dos complexos põe seriamente em dúvida o postulado ingênuo da unidade da consciência, que é identificado com a psique, e o da supremacia da vontade. Toda constelação de complexos implica um estado perturbado de consciência. Rompe-se a unidade da consciência e se dificultam mais ou menos as intenções da vontade, quando não se tornam de todo impossíveis. A própria memória, como vimos, é muitas vezes profundamente afetada. Daí se A Liliana deduz. está a pedir entrar. A Lívia está tentando entrar. Deixa eu liberar aqui para ela. Pronto. Prontinho, Lília. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Então, gente, toda constelação de complexo implica um estado perturbado de consciência. Rompe-se a unidade da consciência e se dificultam mais ou menos as intenções da vontade, quando não se tornam de todo impossíveis. A própria memória, como vimos, é muitas vezes profundamente afetada. Daí se deduz que o complexo é um fator psíquico que, em termos de energia, possui um valor que supera, às vezes, o de nossas intenções. Continuando aqui, conscientes. Do contrário, tais rupturas da ordem consciente não seriam de todo possíveis. De fato, um complexo ativo nos coloca por algum tempo num estado de não liberdade, aquilo que eu estava comentando com vocês, de pensamentos obsessivos e ações compulsivas para os quais, sob certas circunstâncias, o conceito jurídico de imputabilidade limitada seria o único válido, né? Então, como identificar o complexo dentro do consultório, né? Quando o indivíduo traz queixas e que apontam para algo que ele quer fazer e não consegue realizar. Quando o indivíduo traz queixas que apontam para frustrações, impossibilidades, né? Aprisionamento, não mudança, né? Sentimento de que não tem jeito, tentei de tudo, não consegui, não resolvo isso. É muito difícil para mim lidar com o meu pai, é muito difícil para mim lidar com a minha mãe. Não aguento mais meu companheiro ou minha companheira, não tem jeito, não consigo resolver essa questão, né? Então, diante dessa impossibilidade, essa impossibilidade, ela indica a existência de um complexo. Tá? Então, a partir da impossibilidade, a gente vai chegando no complexo, em tudo aquilo que está formando o complexo. Início pode ser uma questão de dificuldade de lidar com a autoridade, por exemplo, né? Mas depois, à medida que a gente vai aprofundando
e vai circulando, né, essa dificuldade de lidar com figuras de autoridade, a gente vai percebendo outros conteúdos inconscientes que se relacionam com essa dificuldade de lidar com figuras de autoridade, por exemplo, né? Dificuldade de lidar com a raiva, dificuldade de lidar com a força, dificuldade de se impor, dificuldade de falar, tudo isso fazendo parte do complexo, né? Então, à medida que você vai observando e acompanhando o discurso de alguém, né, esse discurso ele vai trazendo afetos, emoções, né? Essas emoções vão se manifestando através também de imagens, né, corporais, ou no discurso da pessoa, ou através de imagens que aparecem em fantasias e sonhos, tá? Você vai observando essas imagens e chega um momento em que você começa a interagir com essas imagens. Chega um momento em que você começa a ajudar o paciente a olhar para essas imagens, do tipo, né? Ah, não, diante de figuras de autoridade, eu me sinto muito pequeno. Pequeno como? Pequeno como uma formiga, né? Descreve para mim essa formiga. Aí a pessoa faz um desenho de uma formiga, né? Me conte uma história sobre essa formiga. Aí a pessoa conta uma história sobre a formiga. Dá um nome à formiga, dá uma idade à formiga, diz como é que a formiga age. E você, depois de algum tempo, pode pedir a essa pessoa e dizer assim, olha, que conselho você daria a essa formiga? O que essa formiga poderia fazer para poder resolver esse problema, né? Então, isso é levar o paciente a interagir com a imagem do complexo, né? E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai ampliando o seu campo consciente, porque ele vai lidando com o complexo, vai reconhecendo o complexo, mas vai se posicionando diante do complexo. E isso vai gerando aquela síntese tão importante, né, que a gente observou no texto passado, que era a função transcendente, aquela união entre aspectos conscientes e aspectos inconscientes, tá? Mas se o indivíduo não faz esse trabalho de psicoterapia, como a própria Célia colocou, se o indivíduo não faz esse trabalho de psicoterapia, ele não vai ter essa chance desse autoconhecimento. Ele não vai ter consciência de que existe uma formiga muito pequena dentro dele, que age, que aparece em alguns momentos, né? E se ele não tem essa consciência, de vez em quando ele vai agir como uma formiga muito pequena, sem ter consciência disso. Vai continuar repetindo esse padrão da constelação do complexo, no caso, o complexo de uma formiga. Entende? Ele só vai poder romper com isso se ele tomar consciência da formiga e se relacionar com a formiga que existe dentro dele. E isso é que gera a transformação. A terapia junguiana, ela segue nesse sentido, de você, através dos sintomas, entrar em contato com os afetos, a partir disso tudo, você entrar em contato com as imagens que se relacionam com os sintomas e com os afetos, a partir disso, você, ao interagir com essas imagens, você vai ampliando sua consciência, e a partir disso você vai se libertando da influência de um complexo autônomo. Tá? Basicamente, né, isso é terapia junguiana. Pois não, sério. Uma pergunta. Assim, quem trabalha as abordagens de TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Comportamental. Uhum. Assim, é outra linha, né? Mas, assim, só me esclarece um pouco. É outra linha, mas, assim, quando se traz esse lado para a abordagem junguiana, eu penso que, assim, porque a gente trabalha, nós, junguianos, trabalhamos de uma forma diferente, né, Evaldo? A gente tem outro objetivo, né? Tem outro objetivo, e dentro desse objetivo tem um outro método de trabalho, né? Porque às vezes, Evaldo, uma pessoa procura a gente, por exemplo, uma pessoa me procurou, né? Eu fui logo perguntando assim, a questão da TCC. E eu fui logo falando a verdade. Esclareci um pouco que era TCC e falei da abordagem, né? Não vou negar. Onde ela foi, a pessoa falou, é nesse caminho aqui mesmo. Aí colocou a palavra complexo. Ela mesma, sabe? Sim. Aliás, ela mesma não, a pessoa, a enfermeira que falou por ela, pela pessoa. Sim. Ela disse, é isso aqui mesmo, porque aqui entra, já sei, as questões complexas. E aí eu não estudei, não entendo, mas é nesse caminho. Ela só disse isso. Aí eu digo, pronto, eu vejo com a pessoa. E aí, né, a gente pode estar conversando, esclarecendo as coisas, né, Valdo, assim, nem dá aula, né? Aí é nesse sentido, né, Valdo, assim?
O TCC, Em qual sentido, sério, assim, não entendi bem. a Vou colocar assim. TCC, Evaldo, trabalha as questões comportamentais, né? Que as pessoas, a ser trabalhado, eu acho que assim, a questão nele é o que ele tem uma dificuldade de conviver com algo, assim, algo ao seu entorno. Eu acho as questões comportamentais, né? Basicamente, sério, assim, uma diferença básica, né, entre TCC e psicologia analítica é como a gente aborda o sintoma, né? Então, o foco dentro de algumas abordagens como a TCC é identificar o sintoma, compreender esse sintoma como um comportamento e entender que esse sintoma e esse comportamento ele pode ser modificado no sentido de ser, inclusive, moldado para novos comportamentos, novas ações, novas atitudes, né? Para que o indivíduo possa se sentir melhor, tá? Até a terapia junguiana, ela leva também isso em consideração, mas ela aborda o sintoma no sentido de que o sintoma pode estar apontando para a necessidade de um novo desenvolvimento de novos aspectos inconscientes, novas possibilidades, né? Sim. Então, a terapia junguiana pode levar o indivíduo, né, a partir dos sintomas, a entrar no processo de transformação e desenvolvimento pessoal, né? Então, basicamente, seria a diferença entre as duas abordagens. Uma é focar o sintoma, entender o sintoma e tentar minimizar esses sintomas, porque não é saudável para o ego, para o indivíduo ter esses sintomas, né? Outra abordagem realmente esses sintomas aqui estão trazendo, né, prejuízo, danos, transtornos à vida do indivíduo. Nós podemos trabalhar esses sintomas no sentido de diminuir, né, ou mudar esses sintomas, ou até contribuir para que eles não existam mais, mas vamos também aproveitar esses sintomas para que a gente possa conhecer melhor esse indivíduo, para que a gente possa ajudar melhor esse indivíduo a encontrar novas potencialidades, novas possibilidades de autorrealização para que ele possa realizar isso na sua vida. Então, tem um foco também de crescimento e desenvolvimento para o futuro, né, na terapia junguiana. Lilian, Pronto, compreendi. Obrigada, Evaldo. ok, Célia? Assim, eu vejo essa abordagem, essa questão que a Célia está trazendo, a abordagem cognitivo-comportamental, ela vai buscar o entendimento do sintoma intelectualmente, e mudar o pensamento, somente o pensamento, através daquele comportamento, para que ele mude o comportamento, ele muda o pensar sobre aquela atitude dele, né? Sobre aquele sintoma que está gerando determinados comportamentos que não são funcionais, então ele vai pensar de uma forma mais funcional e mudar apenas cognitivo. Não traz a questão inconsciente que está por trás, que pode estar por trás desse sintoma. A diferença, eu acho que é, Perfeito, Lilian, né? perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Seria isso. E o que pode estar por trás dos Que às vezes sintomas, funciona assim, né? Para claro, determinadas pessoas, em determinado momento, precisa dessa ação direta no próprio pensamento, no entendimento dela, né, cognitivo sobre aquilo, para que ela mude, para dar um start ali. Ela não está preparada para ir mais fundo lá no inconsciente, buscar e remexer no inconsciente com relação a isso, mas, né, é diferente. exatamente. E como o próprio Jung coloca na sua obra, né, você vai encontrar isso lá na prática da psicoterapia, o livro do Jung, é que mais importante do que a técnica, do que o método, é a relação, é o encontro, né, o método dialético, né, como eu me relaciono com o meu paciente, como ele se relaciona comigo, né. Então, mais importante do que a abordagem, né, é o vínculo terapêutico, né, muito mais importante que a abordagem, tá? Seguindo aqui, gente, o que é o complexo de tonalidade afetiva, né? Então, Jung traz aqui a definição no parágrafo 201. Ele diz: o que é, portanto, cientificamente falando, um complexo afetivo? É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional, e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência.
Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite e, por isso, se comporta na esfera do consciente como um corpo estranho, animado de vida própria. Com algum esforço de vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar sua existência. E, na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. Certas investigações experimentais parecem indicar que sua curva de intensidade ou de atividade tem caráter ondulatório, com um comprimento de onda que varia de horas, dias ou semanas. Esta questão é muito complicada e ainda não se acha de todo esclarecida, mas tem essa ideia de que de tempos em tempos, né, o complexo ele é ativado, ele é constelado. Né? Então, indo aqui para o final do nosso texto, deixa eu ver se tem mais uma outra questão que eu coloquei no estudo. Nosso roteiro, acho que não tem mais. Tem, não, acho que não tem mais aqui. Né? Então é isso, gente. Né? Nesse capítulo aqui da natureza da psique, Jung vem falando sobre, né, a teoria do complexo de tonalidade afetiva, esse conceito. Né? Nós vimos que como que ele criou esse conceito a partir do quê? Que foi a partir do teste de associação de palavras. Vimos o que é uma constelação, né? Vimos o que significa o conceito, né, de complexo de tonalidade afetiva e como que ele interfere, né, como ele influencia no estado natural de consciência, como que ele é um fator perturbador para o ego, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos para o outro capítulo, que é o capítulo 4, né, mas aqui na sequência do livro é o terceiro capítulo, chegando aqui, que é o significado da Constituição e da herança para a psicologia. Tá? No nosso próximo encontro, próximo mês, vamos trabalhar esse capítulo aqui do livro A Natureza da Psique. Ok? Então, eu vou aqui já de cara para interromper aqui a partilha, para que a gente possa entrar agora no estudo da Von Franz. Vou voltar aqui para a Von Franz. Deixa eu ver aqui, cadê? Então, vamos aqui agora para o livro da Von Franz. Individuação nos contos de fadas, né? Vamos terminar aqui o capítulo do Papagaio Branco, né? Página 60, página 98, e que a partir do conto do o Papagaio Branco, né? Ela vai fazendo um trabalho bem interessante de ampliação dos temas que aparecem lá nesse conto, né? Para que ela possa falar sobre o processo de individuação e sobre o feminino também, né? Dentro desse processo de individuação. Então, dentro do nosso roteiro de estudo, nós temos aí 4 questões. Primeira questão, como vão página 68, 68. 60 a 98, sério. 60 a 98. Ok. Né? Do livro A Individuação nos Contos de Fadas. Então, a primeira questão do nosso roteiro é como Von Franz entende o significado do tema da fonte de água de prata, né?
Segunda questão, como Von Franz desenvolve o tema do leão que aparece no conto. Terceira questão, qual a amplificação feita por Von Franz a partir do tema do carvalho, cujos frutos são de prata e ouro. Quarta questão, como Von Franz desenvolve o tema do papagaio branco, tá? Então, nós vamos abordar aqui essas 4 questões no nosso encontro de hoje. Para a gente começar, vamos aqui entender bem, né, esse conceito de amplificação, né, que tem a ver com o fato de você observar um tema e você ampliar esse tema, fazendo um paralelo entre esse tema, que aparece num certo contexto, com o mesmo tema ou temas semelhantes que aparecem em contextos diferentes, né? Então, esse paralelo, né, é a amplificação de um tema, tá? Qual a importância disso? Através da amplificação, a gente amplia, né, o nosso olhar, a nossa visão sobre aquele tema. E a partir do momento que a gente está ampliando o nosso olhar sobre aquele tema, a gente começa a observar fatores que até então a gente não estava percebendo, fatores que até então eram inconscientes, né? A gente consegue entender o sentido daquele tema que aparece várias vezes, repetidamente, em um sonho, em uma fantasia, em um discurso de um paciente, né? Ou até mesmo no sintoma de um paciente, né? Então, você pega aquele tema, você coloca ele em outros contextos, observa o mesmo tema em outros contextos, filmes, histórias, lendas, mitos, né? Histórias familiares, né? E você observa como que ele funciona, e você começa então a entender qual é o sentido, qual é o propósito, né, daquele tema para o paciente, tá? Então isso é a ampliação, a amplificação. Nós podemos fazer isso dentro do consultório, trazendo sempre essa ampliação para a vida cotidiana do paciente, tentando entender com ele o que é que isso tem a ver com a vida do paciente, né? E nós podemos fazer isso dentro da metodologia indiana, fora do consultório, através do trabalho de pesquisas, de estudos científicos, né? Observando os sonhos, identificando os temas e comparando esses temas com outras histórias em que esses temas aparecem e tentando entender o significado relacionado àquele tema, né? Então, trabalhos de investigação, de pesquisas, né, dentro da teoria junguiana, dentro da metodologia junguiana, eles são feitos a partir da amplificação, né? Você fazer paralelos, né, com temas que aparecem naquilo que você está observando, comparando com temas que aparecem em outros contextos, para que você possa entender o sentido desse tema, ok? Então, dito isso, deixa eu passar aqui então para o texto. Compartilhar aqui o texto com vocês. Abrir aqui o texto, acabei fechando sem querer. Então, encontrei ele aqui. A individuação nos contos de fada, da Von Franz. Só abrir aqui. Vou compartilhar agora com vocês. Pronto. Já vai aparecer aí. Bem. Então, vamos aqui para a página 60, né?
Então, ok, página 60, agora na página 61. Então, a primeira questão do nosso roteiro, né? Como von Franz entende o significado do tema da fonte de água de prata, né? Aí ela vem dizendo aqui, a von Franz. A seguir surge o motivo da fonte, quando o menino tem de apanhar um cântaro e ir buscar a tal água da vida. É uma água mágica, pois basta que ele derrame um pouquinho dela no quintal da casa para que dali jorre uma fonte igualzinha, sendo evidente que só a magia da água da vida consegue produzir tal milagre. Mais embaixo. Mas o fato de a água dessa fonte ser de prata já nos fornece um campo de ampliações mais específico, ou seja, o do simbolismo da alquimia. Então, ela vai pegar a prata, né, e vai colocar dentro do contexto da alquimia, para poder entender esse tema prata. Somente na alquimia se encontra precisamente esse mesmo tema da água, em geral de prata ou ouro, tema que indica a probabilidade de nossa história ter origens alquímicas. Mais embaixo. No nosso ponto, a fonte não consiste num poço, ou fonte de ouro e prata, como acontece normalmente na alquimia, e em muitas outras histórias. Na alquimia, Mercúrio, a misteriosa figuração da prima matéria, é, em geral, um líquido misterioso, o elixir da vida, a água eterna, que dá origem à prata e ao ouro. Ele ou produz prata e ouro, ou se constitui desde o início de prata e ouro. Aqui, porém, só é ressaltada a prata, o que, mais uma vez, põe em evidência o elemento feminino, visto que, segundo a tradição alquímica, o ouro é atribuído ao Sol e a prata à Lua. A prata representa o feminino e o metal corruptível. Como sabem, a prata facilmente preteja, fica preta, né? E tende a ser constantemente limpa, ao contrário do que acontece com o ouro. Por isso mesmo representa ela o perenemente mutável. A lua que está constantemente a obscurecer e novamente posta a brilhar no céu, é devorada por demônios. É a lua, portanto, que preside a toda a natureza corruptível, desde a época de Aristóteles. É ela que controla, por exemplo, a menstruação das mulheres e tudo o que se transforma na natureza. Acima de sua esfera, principia a esfera divina e incorruptível, a da natureza regida pelo sol e pelo firmamento. A umidade, a morte, o feminino, as enfermidades das mulheres, a corrupção dos metais, tudo pertence ao âmbito da influência da lua, sendo a prata seu metal específico. Ela é a noiva do ouro, a mulher corruptível que tem de ser transformada antes que ela própria possa se tornar ouro, né? Por isso, se a bruxa chama a atenção da menina para o fato de estar faltando uma fonte de prata, ela tem toda a razão, pois desde o início do conto estamos sabendo que, de algum modo, o elemento feminino não vem sendo suficientemente destacado, e que é a integração da natureza e do elemento feminino o que está faltando. A bruxa, portanto, embora tenha por objetivo a destruição, está de fato, como frequentemente acontece, trabalhando para o bem, porque essa fonte prateada representa o aspecto feminino do fluxo de libido inconsciente, né? Então, interessante isso, né? A partir dessa ampliação, a gente começa a entender a bruxa não só no aspecto negativo, mas também no aspecto positivo, porque a bruxa está mostrando o que está faltando e que é preciso resgatar, que é preciso encontrar. No caso, é o elemento feminino. Avançando aqui um pouco mais. Na página 63, no finalzinho. Isso é o que de mais elevado se pode atingir, pelo menos nesta vida, e por isso mesmo compara-se a qualquer espécie de experiência religiosa e mística, visto ser esta que transmite ao máximo aquela sensação. Ora, pode-se dizer que se alguém teve essa experiência de vida, ela é, de certa forma, uma experiência místico-religiosa. Os místicos medievais, por exemplo, afirmavam que a íntima experiência de Deus é fonte de vida. E os zen budistas afirmam que quando atingem o samadhi, é como se bebesse um copo de água fresca após a sequidão de um deserto. Então, ela continua na ampliação,
né? Amplificando esse tema da fonte da água de prata, né? E está trazendo isso ligado a entrar em contato com o elemento feminino da psique, entrar em contato com a experiência mística, entrar em contato com uma experiência religiosa profunda, né? Isso é o que significa esse tema da fonte de água de prata. Continuando, em todas as civilizações, em todo contexto cultural, constata-se ser isso algo de comparável a uma experiência de completa satisfação de plenitude de vida. E aqui é a mesma coisa. Pois é isso que está faltando no nosso ponto, sendo justamente essa água prateada o que vem suprir tal experiência dotada de certo toque feminino. Ela corresponde à vitalidade, mas no âmbito da lua e não no da experiência espiritual, mais elevada. Aqui, a alusão às águas prateadas significa que a experiência de vida que se busca não é a experiência espiritual medieval, mas sim aquela vitalidade que provém do plano terreno e corruptível da vida humana, expressando-se em linguagem alquímica. A prata é atributo da lua, e às vezes também de Vênus, embora na maioria dos textos a esta se atribua o cobre, sendo, portanto, a prata atribuída ao feminino em geral. Né? Então, a fonte de água de prata está ligada, né, ao resgate do feminino, ao resgate de uma experiência mística religiosa profunda também. Né? Segunda questão, como von Franz desenvolve a amplificação do tema arquetípico relacionado à figura do leão? Então, ela fez a amplificação da fonte de prata, agora vamos para o leão. Né? Desenvolver também a ideia atribuída ao leão, como é sabido, o leão desempenha tremendo papel em todos os simbolismos alquímicos, e na página 64. Tendo provavelmente ingressado no campo da linguagem alquímica em razão do papel por ele desempenhado, no ritual fúnebre dos egípcios. Assim, a esfinge, cujos remanescentes podem ser escalados em Gizé, é de fato o retrato de um rei egípcio em forma de leão. Isso porque o rei, quando ressurgido em sua forma pós-mortal, é frequentemente representado por um leão animal, que corresponde a um antigo símbolo da ressurreição, no complicado ritual fúnebre egípcio. Vou voltar aqui. Ele é a divindade que encerra em si o mistério da morte e do renascimento. Por isso, os egípcios, às vezes, representavam esse mistério com dois leões, um simbolizando o sol poente, a oeste, o outro simbolizando o sol nascente, a leste. O leão sugere aquele momento místico em que o sol atinge o ponto da meia-noite sobre a terra, para então retornar do sol poente, portador de morte, pois os egípcios associavam o sol poente à morte e à velhice. No Egito, esse leão dúplice representava aquele momento místico da transição entre morte e ressurreição, o ponto de retorno do sol em direção ao leste, como um aspecto de vida ressurgida no instante da meia-noite, pois o caminho do Deus Sol, acima do horizonte e debaixo da terra, representava a transformação da libido em direção à consciência, e novamente de volta ao inconsciente. Okay? Provavelmente, devido também às suas origens egípcias, o leão, no simbolismo medieval, ainda era considerado como agente de ressurreição. A lenda de que os leõezinhos permanecem mortos desde que a leoa os dá à luz até que o leão se ponha a rugir sobre eles, trazendo-os à vida, repete-se em todos os bestiários medievais. Provavelmente, essa história corresponde a uma repercussão da antiga mitologia do leão como agente de ressurreição, tendo a ver com o mistério do sol e da vida, em sua transição rítmica entre consciência e inconsciente. Né? Então, esse tema do leão já começa a sinalizar um outro propósito, um outro objetivo, uma outra finalidade, né? Que tem a ver com o processo de transformação, que tem a ver com morte e renascimento. Continuando aqui na página 66. Portanto, o leão era o guardião do mundo subterrâneo, guardião desse misterioso processo subterrâneo que transforma a morte
em vida. Então, veja aí a questão do tema da vitalidade, né? Do rejuvenescimento, né? Do retorno à vida. Esse tema está ligado à fonte da água de prata e também está ligado ao tema do leão, né? O leão como guardião dessa área, dessa região, e a fonte como aquilo que traz, né? Esse princípio que vai renovar a vida, renovar a existência. Continuando aqui. Em outras palavras, o processo de individuação, tal como entendemos atualmente, era no Egito projetado em processos de além-morte, que ocorriam com um cadáver, enquanto os alquimistas projetavam-no em suas operações químicas de transmutação de metais. Nisto, o leão sempre desempenhou o papel de agente paradoxal, postado entre a morte e a vida, entre manhã e noite. Ele rege ambos os aspectos e promove a renovação. Num complicado relato de Canon Ripley, por exemplo, a rainha volta a gerar o rei, e enquanto este se acha em seu útero, ela tem de comer carne de leão, a fim de prover o embrião de alimento apropriado, de modo que o rei venha a renascer como o novo rei dos reis. Jung menciona tal assunto no capítulo Rex, do segundo volume de sua grande obra sobre alquimia, Mysterium Coniunctus, onde amplia tanto o tema do leão como o da dieta de leão da rainha, através de inúmeros textos alquímicos referentes ao leão. Diz Jung que o rei, para ser renovado, tem primeiramente, de ser transformado em sua natureza quitônica. Pode-se, portanto, concluir que o leão representa a natureza quitônica, o aspecto terreno do símbolo do rei, o que é inteiramente confirmado pelo material egípcio. Ao morrer, o rei vai para o interior da terra, para o reino do leão, onde vem a ser transformado. Se o rei representa a consciência coletiva predominante, que é o que tem que morrer, né? A nossa ligação direta com a consciência coletiva predominante, né? Se o rei representa a consciência coletiva predominante, isso significa que, para ser renovada, a consciência coletiva predominante, ou a imagem central de si mesmo, que predomina em dado ambiente cultural, tem de tornar a cair, de tempos em tempos, no inconsciente, para ali ser renovado. Nas tribos primitivas, por exemplo, dá-se um completo obscurecimento cultural enquanto o rei está morto, né? Então, esse símbolo do leão, do rei, né, naturalmente, que precisa morrer, aponta para esse movimento natural que ocorre na psique de tempos em tempos, do ego identificado a uma cultura, a uma consciência coletiva, ter que passar por um processo de mortificação, mortificatio, para que possa haver, logo em seguida, uma renovação, tá? Não há individuação sem essa mortificação. E na página 68. Negativamente, o leão representa o princípio do poder, e também aí a moderna analogia é clara, pois onde quer que uma estrutura cultural ou civilizatória não mais possua objeto religioso, ocorrem lutas políticas entre ditadores e grupos exclusivos que determinam o destino inteiro de uma civilização. Num grupo pequeno, isso significaria não estarem as pessoas ligadas por qualquer objeto espiritual comum mais elevado, motivo pelo qual começam, então, a brigar a respeito de quem vai ser presidente, tesoureiro, né, e etc. Caso não haja um símbolo ainda mais poderoso capaz de unificar o povo, então a influência disruptiva, aliada às lutas por prestígio e vaidade, aparece. Por isso é que, por exemplo, os pequenos grupos cristãos primitivos que possuíam um verdadeiro laço espiritual, chegando até mesmo a se chamarem mutuamente de irmão ou irmã em Cristo, grupos esses de escravos ou mercadores, gente inteiramente ignorada, sobrepujaram todo o poder estabelecido do Império Romano. 70 anos após a morte de Cristo, Plínio a ele se referia dizendo: torturei uns poucos escravos, mas nada pude descobrir a não ser uma ridícula superstição.
Por quê? Porque o Império Romano não mais possuía vida espiritual religiosa capaz de mantê-lo unificado. E por isso mesmo estava destinado a perecer na contínua luta pelo poder em que mutuamente se empenhavam os pequenos e os grandes peixes. Aqueles grupos exclusivos que tinham um novo Deus ao seu lado representavam o rei, que naquele momento se renovava. Eles venceram porque eram as únicas pessoas capazes de trabalhar por algo que se achava acima deles, ou ainda de manter a paz entre si, em prol de um objetivo mais elevado. Se as pessoas não estão ligadas a um objetivo comum, não conseguem se suportar, pois se irritam demasiadamente uma com as outras. Então, veja que interessante, né? Então, a ligação que nós temos com a consciência coletiva, de tempos em tempos, ela tem que morrer para que a gente possa se conectar com algo mais sublime, né? Que é visto aqui nessa passagem do texto da Confrões como algo espiritual, que traz um sentido para a nossa existência, né? Esse algo espiritual que traz um sentido para a nossa existência é o próprio self, né? Por isso que é muito perigoso, né, para a saúde mental de um indivíduo, ele ficar capturado por uma consciência coletiva, porque ele acaba se perdendo de si mesmo, ele acaba se desconectando com o seu self. Ele precisa, de tempos em tempos, passar por uma mortificate, ou seja, se afastar dessa ligação muito intensa com a consciência coletiva, para que ele possa encontrar em si, na sua vida, um propósito para a sua vida que dê um sentido. Inclusive, dê um sentido para ele continuar naquele grupo, participando daquela consciência coletiva, mas de forma mais plena e intensa no sentido simbólico, né? Não apenas através de normas, regras e de deveres, mas através de algo que dá um sentido pleno para a sua participação naquele grupo. Ok? Esse é o perigo da consciência coletiva. Esse é o perigo, portanto, da persona. Né? Então, avançando aqui um pouco mais, passagem aqui é interessante, diz o seguinte: o leão não é, no final da página 69, o leão não é exclusivamente negativo, visto ter duas cabeças. Segundo os egípcios, ele encara a morte, mas também encara a renovação, pois ele é símbolo antigo da ressurreição. Em astrologia, ele representa o solstício de verão, pois representa calor, luz, paixão e renovação. Em Mistério Coniúntius, Jung enfoca não só o aspecto de poder, como também o impulso sexual que o leão às vezes representa. Poderia dizer que ele representa qualquer impulso de paixão bastante quente, seja de poder ou de sexo. Jung apresenta muitos exemplos, especialmente a do leão verde da alquimia, que é associado a Vênus e representa o impulso do sexo, o desejo sexual e sua paixão, sendo este o aspecto mais positivo do leão. Sempre, porém, que o leão aparece, sabe-se que a personalidade se acha em confronto com fortes e apaixonados desejos, paixões e afetos, mais fortes que o ego. Se um ser humano perde seu ponto de apoio religioso, ele se desintegra, tornando-se presa fácil de afetos, tais como sexo, poder, além de outros impulsos e desejos. Eu acho essa passagem aqui muito parecida com o pensamento do Viktor Frankl, né? Quando você não encontra sentido na sua vida, né? Você às vezes é levado, né, para cometer excessos nessas áreas aqui, né? Então, a Von Franz corrobora com esse pensamento do Viktor Frankl, né? Se você perde o contato com a sua base religiosa, no sentido espiritual, que dá um sentido para a sua vida, né? Esse rei que renasce, né? Você entra numa vida vazia e para poder preencher esse vazio vai ter que cometer excessos, né? Em algumas áreas da sua vida, ou trabalho sem sentido, ou sexualidade desenfreada, ou excesso de drogas e por aí vai. Isso corresponde ao interregno, época em que o símbolo, o ideal predominante, se encontra morto, e as serpentes e os leões estão de ronda. É o momento em que a personalidade é avassalada pela cobiça. Então, pulando um pouco mais aqui, indo para outra página, 71.
Por isso é que existe grande perigo em liberar uma depressão assim tão profunda, porque às vezes é esse o momento do suicídio. Quando o afeto e a ânsia de vida se liberam e não conseguem ser satisfeitos de imediato, essa pessoa é capaz de se matar. Antes, a avidez não era sequer reconhecida. Mais uma vez reconhecida e então frustrada, quando o leão não consegue imediatamente o que deseja, a pessoa pode vir a matar-se. Portanto, é muito perigoso permitir que tal leão escape de sua jaula negra, de seu estado de mumificação, não obstante, uma vez que se chegue a debelar a crise. Então, ela recomenda que a saída de uma depressão seja lenta e gradual. À medida que o leão vai saindo da jaula, simbolicamente, o desejo vai aparecendo, ao mesmo tempo o ego vai se preparando, se fortalecendo para que ele possa realizar, de certa forma, esse desejo. Senão ele vai se frustrar, e aí, nesses casos, como ela está dizendo aqui, o indivíduo pode tentar o suicídio. É mais ou menos isso que o leão representa em termos psicológicos. Finalzinho da página, tá? Pode dizer que onde quer que se encontre a fonte da vida, ali também se encontra o leão. Pois onde quer que se encontre uma pérola, ali também está o dragão, a cobri-la com seu corpo. E onde quer que haja um tesouro, lá também se encontra uma serpente, enroscada nele. E onde quer que esteja a água da vida, ali está o leão, a guardá-la. Não se pode chegar perto do céu e do significado da vida sem que se passe pelo fio da navalha da cobiça e das trevas, e dos aspectos sombrios da personalidade. Interessante isso, Isso é muito realmente junguiano, Não tem como a gente chegar no céu sem atravessar a sombra, Aí ela vai finalizando o que ela vem articulando e ampliando sobre o tema do leão, sempre nesse sentido, de que ele é o guardião dessa área, dessa região sombria da personalidade, mas essa região ela fornece muita energia, muita vitalidade, e é importante chegarmos até ela sem sermos destruídos pelo leão, para que a gente possa resgatar a nossa vitalidade. Então, ela vem ampliando isso nesse sentido, tá? Falando sobre o leão. Pois não, sério. Pois não, sério. Eu vou pedir licença só para mim sair, porque eu estou com muita dor de cabeça, aí eu assisto o resto, tá? Tranquilo, sério. Tá joia. Bom dia, gente, Obrigado. para você. Até a próxima oportunidade, sério. Tá ok. Tchau. Então, chegamos à terceira questão. O que von Franz, desenvolve a partir do tema do carvalho, cujos frutos são bolotas de prata encimadas de ouro, Agora vai desenvolver agora um outro tema, E ela diz o seguinte, na página 75. Por isso torna a lançar o veneno da ambição na mente da menina, falando-lhe do carvalho, cujos frutos são bolotas de prata encimadas de ouro. Esse fruto é símbolo unificador, é símbolo da unificação dos opostos, a prata e o ouro, metal lunar e metal solar. Na outra página. Temos que amplificar as ideias referentes a esse estranho carvalho. Assim como já fizemos examinando o simbolismo alquímico do tema da água de prata, assim também vamos conseguir desvendar outros simbolismos alquímicos relacionados ao carvalho, até mesmo descobrir uma conexão entre este e a fonte de prata, mencionado na segunda parte do Mysterium Conium, os paradoxos de Um. Nesse texto, ele se refere a vários comentários alquímicos, entre outros, concernentes a uma inscrição fictícia, bastante misteriosa, existente numa antiga pedra tumular, supostamente dedicada a Lúcius Ágato. Existe uma maravilhosa coleção de tratados sobre isto, onde todos os mais diferentes eruditos da época tentaram explicar esta misteriosa inscrição que, afinal, resume-se numa projeção de algum tipo de história de ânima. Aí vem as citações de Jung, depois vocês podem ver isso. Nós vamos ver agora o sentido que a von Franz vai trazendo por essa amplificação, tá? Então, ela vai comentar. Acho provável que na página 78, acho provável que tal parábola também tenha influenciado nossa história. Caso estejam lembrados, afirmamos que o elemento feminino que faltava, o elemento mãe,
parece constituir o problema da nossa história e que tanto a fonte como o carvalho parecem representar símbolos maternos, dos quais provém a renovação. Contrastando com a fonte de prata, que implica unicamente no elemento feminino, o carvalho contém ambos os elementos, visto as bolotas serem de prata e ouro, unificando, portanto, os opostos Sol e Lua, macho e fêmea. Assim é que, dirigindo-se para um âmago do inconsciente, o símbolo que o irmão tem de trazer de volta torna-se cada vez mais essencial e importante. Esse misterioso carvalho mundo, que representa a matriz e o lugar de renovação, tem como guardião inconsciente uma serpente, que contrasta com o leão da fonte prateada. O ramo com seu fruto tem que ser roubado enquanto a serpente estiver com a cabeça escondida. Isso não é tão paradoxal quanto o caso do leão, pois o normal é uma serpente esconder a cabeça quando adormece. No terceiro estágio ocorre o mesmo com o papagaio, que esconde a cabeça sob a asa, posição óbvia de dormir. Aí uma pergunta da plateia lá que estava assistindo a palestra da Volcans. Com referência à bolota de prata, seu cálice deveria ser feminino, mas aqui é de ouro, ou seja, masculino. Visto seu cálice geralmente símbolo feminino, haveria nisso alguma inversão? A Bonfans responde: sim, é curioso que ocorra aqui uma inversão. Seria de esperar que o cálice, o recipiente, fosse feminino e que a bolota fosse de ouro. Tal coisa deve estar relacionada ao fato de que, em nossa história, tudo se encontre mudado, ou não muito compreensível, visto não se adentrar ela suficientemente pelo problema da alquimia. Até onde consigo julgar, isso estaria psicologicamente relacionado ao fato de o cálice também significar apreensão ou compreensão de alguma coisa. Neste caso, digamos, no processo de assimilação psíquica. Nos países mediterrâneos, o paganismo pré-cristão e sua continuidade foi assimilado de uma maneira especialmente feminina, ou seja, estética e poeticamente, sem que fosse considerado seriamente do ponto de vista filosófico e religioso. Uma grande parte do paganismo estético e poético é posta de lado simples e dogmaticamente. É esse o meio de deixar que as coisas corram sem que se faça delas um problema de logos, que é a maneira feminina de conciliar as coisas incompatíveis. Poder-se-ia, portanto, afirmar que o ouro, símbolo da meta do processo alquímico, é assimilado, captado ou apreendido por um modo feminino. O mesmo se deu na Renascença, enquanto se cogitou em reviver a antiguidade pagã, mas essa renovação permaneceu apenas no âmbito das coisas estéticas e dos jogos poéticos, excluindo desse âmbito alguns poucos filósofos, tá? Então, olha só o movimento de integração no processo de individuação, né? Então, a ideia que chega para renovar a vida, ela deve ser apreendida no sentido estético, poético, portanto, feminino, mas também deve ser aprendida no sentido filosófico e religioso, portanto, masculino, para que possa haver dessa união, né, do masculino e feminino, o surgimento de uma nova vida. Tá? Não há processo de individuação se acontecer somente dentro de um aspecto masculino, religioso e filosófico, ou de um aspecto feminino, poético e estético. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois polos, para que possa haver uma renovação da vida. Por isso que lá na natureza da psique, né, como nós vimos a função transcendente, Jung fala que para se trabalhar com a função transcendente, temos que olhar para os dois lados, para a ética, né, e para a estética. A ética é o masculino, a estética é o feminino, ok? Aí chegamos aqui na quarta questão, como von Franz entende o tema do papagaio. A bruxa, porém, ainda não está satisfeita e por isso volta a lançar o veneno do desejo no coração da menina, dizendo: bem, mas vocês ainda precisam conseguir um papagaio, e eu conheço um muito valioso, pois quem o obtiver ficará rico para si. Seu irmão devia ir buscá-lo agora mesmo. Desta vez, o irmãozinho tem um claro pressentimento de algo, e percebendo que a tarefa iria ser demasiado difícil, tenta eximir-se, até mesmo revida a irmãzinha. Desse jeito você vai acabar me matando.
mas a irmã insiste. Ele, então, parte em busca do papagaio. E, de novo, o velho encontra-se com ele e lhe diz o que fazer. Você vai chegar a um lindo jardim, todo arborizado e cheio de pássaros, diz ele. E logo vai aparecer um lindo papagaio que irá pousar sobre uma pedra circular. Aí vemos novamente a pedra circular, que cobre a mina de água da parábola de Trevisanos. Aí ele começará a dar voltas e a dizer: não haverá alguém que me queira aprisionar? Se ninguém gosta de mim, que me deixe só. Então o papagaio meterá a cabeça debaixo da asa, e você pode capturá-lo, mas não seja muito precipitado, porque se o agarrar antes de estar completamente adormecido, ele escapará, e você será transformado em pedra, e ali ficará com todos os que anteriormente já estiveram nesse local. Tem um ponto interessante para a gente observar aqui, a questão do tempo certo, do momento exato, né? Isso tem muito a ver com o processo terapêutico. Nós não podemos nem acelerar o processo, e também não podemos também retardar o processo. Tem que ocorrer no tempo exato, né? A própria intervenção, a pontuação deve ocorrer no momento certo. Tem coisa que a gente até já sabe sobre o paciente, né? Tem coisa que a gente tem vontade de dizer para o paciente, mas a gente tem que se perguntar, será que é o momento certo de dizer? Será que ele está pronto para ouvir? Né? E de forma intuitiva, né? Bem intuitiva mesmo, a gente vai tentar identificar qual é o momento certo de fazer aquela intervenção, né? De fazer aquela pontuação, de fazer aquela interpretação, de dar aquele conselho, né? De mostrar aquilo que o paciente precisa enxergar e até então não enxergou ainda. Porque se a gente fizer isso muito cedo, né? Ou depois do tempo certo, né? Muito atrasado, a gente corre o risco de não fazer a intervenção no momento adequado, ou seja, de virarmos pedra, né? De atrasarmos e petrificarmos o processo terapêutico do paciente, como sinaliza aqui o ponto do papagaio branco. Continuando aqui, ó. É claro que precisaríamos aprofundarmos mais no estudo desse papagaio, porém, no momento, eu preferiria ainda não abordar esse problema de maneira mais profunda, porque, como se constatará, isso fará com que nos adentremos demais no problema ulterior da história. Por enquanto, basta lhe dizer que, em algumas dessas séries de histórias árabes, o papagaio corresponde a uma espécie de Hermes, Mercúrio, de um psicopompo, que fala a verdade, embora de maneira dúbia, o qual, por isso mesmo, leva as mais variadas histórias dramáticas a um final positivo. Tá? Então, o psicopompo, né, na psicologia analítica, é o símbolo. Nós nunca vamos chegar diretamente a entrar em contato com o self, mas de forma indireta, o self chega até nós através do símbolo. Tá? Esse movimento do self, de chegar até a gente, até a nossa consciência, né, trazendo uma verdade, é um movimento dúbio, porque essa verdade ela vem escondida dentro de uma mentira. Então, a mentira, o engano, revela a verdade. Tá? O símbolo é isso. O símbolo mostra alguma coisa, essa alguma coisa mostrada pelo símbolo, ele traz uma mentira e traz uma verdade. Aquela história do hermetismo, a ilusão, ela é acompanhada pela iluminação. Né? Então, mentira e verdade caminham juntos também. Tá? O símbolo traz a dualidade. Por isso que a gente não deve pegar um símbolo e entendê-lo ao pé da letra. Porque ele pode estar mostrando uma mentira e escondendo uma verdade. Entende? Por isso que é muito perigoso você pegar o símbolo que traz a ideia para sua consciência de que você é o salvador da pátria e você agir como se fosse o salvador da pátria. Porque isso pode ser um engano, pode ser uma mentira. Né? Você tem que olhar para esse símbolo, o salvador da pátria, e interagir com esse símbolo para tentar encontrar a verdade que está escondida dentro desse símbolo. Certo? Então, você sonha, você se depara com um tema que tem a ver com, sei lá, com traição. Né? Necessariamente isso não quer dizer que você está sendo traído.
Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o discurso é duplo, né? Tem a dualidade, né? É o discurso de Hermes, é o discurso de Mercúrio, é o discurso de Exu, é o discurso do pica-pau, né? Traz uma verdade e traz uma mentira ao mesmo tempo, né? Assim é o céu, quando se manifesta no campo da consciência, tá? Traz a sombra e traz a luz ao mesmo tempo, tá? E aí ela diz aqui, né? Por isso que é muito perigoso, né? A gente pegar um símbolo ao pé da letra e agir em cima desse símbolo ao pé da letra. Então, duas observações muito importantes que ela faz aqui no texto, né? Primeiramente, é aguardar o tempo certo de fazer a intervenção, né? E a segunda observação que ela faz é, quando for fazer uma interpretação em cima de um símbolo, levar em consideração que ele traz a mentira e ele traz a verdade, mesmo, tá? Ok, gente? Então, finalizando aqui na página 88, né, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, ela conclui dizendo o seguinte, ó, o papagaio tem que ser agarrado quando coloca a cabeça sob a asa, coisa que sugere um tema diferente. Aqui é o próprio objeto que tem de ser capturado enquanto está adormecido, ao passo que, no caso da água e do ramo, era o guardião do objeto que precisava estar adormecido. Isto está relacionado ao fato aparente de seu papagaio muito fugidio. Seu sono é muito leve, e se não agarrarmos enquanto ele está inconsciente, ele levanta voo e foge, como acontece na nossa história. Na versão persa original acontece o mesmo, pois o papagaio nunca adormece e sempre foge das flechadas. O motivo principal consiste, portanto, nessa fugacidade, e é isso que deixa o irmãozinho nervoso, sôfrego e ansioso por atingir. A fugacidade do espírito da verdade na natureza, e lindamente descrita no início da Odisseia, no relato de Menelau a Telêmaco, que andava em busca do pai, Ulisses, de como ficar encalhado na ilha de Faros. Tiveram de encontrar Proteus, o rei do mar, para poderem partir. Ao meio-dia, Proteus põe-se a contar seu rebanho e depois deita-se e adormece. Menelau e seus companheiros tinham de precipitar-se sobre ele, agarrá-lo e dele obter a verdade a fim de descobrirem qual o Deus que tão bruscamente interrompera a viagem de Menelau e como deveriam eles retornar ao lar. Na outra página, continuando, o problema é idêntico àquele da fugacidade do espírito inconsciente. E quem quer que tenha passado pela experiência de lidar com o próprio inconsciente, bem sabe quanto ele, às vezes, consegue fazer esse escorregadio. É isso que tanto irrita, principalmente quando se está em conflito e se anseia por um conselho, pois, em lugar de mostrar-se bonzinho, dizer o que é preciso fazer e quando fazer, qual criança bem comportada, uma vez que se está disposto a também ser criança bem comportada e obediente, os sonhos realmente parecem estar caçoando da gente, né? No sentido dúbio dos sonhos. Mostram e escondem ao mesmo tempo, né? A verdade, né? Traz a verdade e traz a mentira ao mesmo tempo. Dizem, pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Parece estar dando conselhos, mas sempre nos resta uma dúvida. E aí, depois de se discutir o sonho, o analista durante uma hora acaba se declarando ter ficado na mesma, sem saber o que o sonho significa, pois tanto pode significar uma coisa, como pode significar exatamente o contrário, né? Por isso que é importante a gente não matar o símbolo, não matar o sonho. Não dizer para o paciente o que a pessoa significa, mas sempre mostrar possibilidades. Pode ser isso, mas pode não ser, né? E deixar o paciente sofrendo, né, com essa dúvida, que é isso que mobiliza o crescimento. Portanto, você está sendo iludido, e quanto mais se sentir impelido a se deixar arrebatar por ansiedade ou mau humor, tanto pior. Geralmente, quando se continua a observar os sonhos, sem que se faça qualquer movimento precipitado, a situação se esclarece, depois de uma sequência de sonhos, né? E, eventualmente, se consegue ter um sonho que exemplifica claramente a questão, ou então a própria consciência se apercebe do que convém fazer. Neste caso, chega-se a uma decisão sem precisar
Cadê? Sem precisar de sonho, tendo-se a clara noção de que será preciso fazer, então. É a isso que a pessoa se apegará, não importando o que o inconsciente pense do assunto. A solução pela agonia da dúvida, a solução por meio de uma terceira alternativa, também ocorre, né? Então, você sustentar a dúvida, né, mostrando a dualidade e manter essa dúvida viva, para que dessa dúvida possa surgir uma solução, né? Esse é o processo que vai facilitar a individuação. Não é você dar uma resposta, não é você dar um conselho, mas você sustentar a dúvida trazendo outras questões, outras perguntas, tá? Finalizando, mas é preciso ter esteio, ter força de personalidade interior para suportar tal agonia. Como se sabe, a pressa pertence ao diabo, como dizem os alquimistas, e toda precipitação ou ansiedade nervosa por uma solução rápida é sintoma de fraqueza e de infantilidade psicológicas. O pânico é realmente catastrófico no trato com o inconsciente. E aí finalizamos nosso encontro de hoje, né, com essas 3 observações, né? Sustentar a dúvida para que da dúvida possa surgir, né, uma certeza, uma clareza, esperar o tempo certo para fazer uma intervenção, né, e entender que todo símbolo traz a dualidade. Ao mesmo tempo que traz uma verdade, traz também uma mentira. Né? Então, facilitar o processo de individuação dos nossos pacientes requer levar essas 3 questões, esses 3 pontos, esses 3 conselhos em consideração. E aí, gente, algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos finalizando por hoje, né? Próxima quinta-feira, supervisão, tá? Normal. E vamos ter uma sequência de 2 ou 3 encontros de supervisão para depois voltarmos para o hermetismo e para o grupo de estudo da Von Flans e do Jung, ok? Então, certeza, as próximas 2 quintas-feiras, supervisão. Certeza, tá? Então, boa semana para vocês. Até a próxima, gente. Ok, boa semana. Semana. Boa semana, obrigada.